Eu sempre gosto de começar as aulas de cabelo falando um pouquinho sobre a tricologia. A tricologia, ela tem aí uma base na área da saúde. Ela não é exclusivamente aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo uma especialidade médica. Em certos países acaba sendo, mas aqui no Brasil não. O Ministério da Educação, ele promove não só pós-graduações, ele aceita pós-graduações multidisciplinares. Então, hoje no Brasil, nós temos desde um terapeuta capilar que tem graduação na área da saúde ou não, que faça tricologia, assim como nós temos farmacêuticos, químicos, biomédicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e naturalmente médicos que fazem tricologia aqui no Brasil, dentro daquilo que diz respeito às configurações dos seus conselhos de classe. E esqueci, ainda tem o pessoal da área da estética e o pessoal da área da enfermagem. Todo o sucesso de um tratamento clínico em qualquer especialidade, ele é dado por algumas coisas que a gente também baseia a tricologia, do diagnóstico correto, numa escolha assertiva de um tratamento, na aderência do paciente ao tratamento em si, do controle das questões ambientais, dos fatores epigenéticos, estresse, sono, atividade física, uma boa alimentação, numa conduta adequada dentro do tratamento, então comunicação de efeitos colaterais, estar sempre em contato com o profissional para que o profissional ajude dentro do contexto de orientação do paciente 100% do tempo. É uma parceria profissional e o paciente. E o paciente ele tem que entender que o cabelo não é uma estrutura que responde de uma maneira rápida. Hoje a gente sabe que se um paciente tem uma crise hipertensiva, ah, e ele vai parar num pronto-socorro, num pronto-atendimento de hospital, e muitas vezes em 15, 30 minutos ele tem a sua crise de hipertensão solucionada, mas quando esse paciente ele chega, muitas vezes numa clínica de cabelo, para tratar de problemas capilares, esse paciente ele não tem uma resposta rápida. Ele pode estar com uma crise severa de queda capilar, e a resposta capilar ela é mais demorada, ela não é uma resposta acelerada. A gente nunca vai ver um tratamento capilar que você vai começar um tratamento agora, em um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, o paciente resolver sua queda de cabelo, porque não é assim que acontece. Se acontecer, é um acidente de percurso, porque normalmente não é assim que acontece. E eu tenho um mantra, que é uma frase que eu trago sempre, que é essa frase aqui: a saúde do corpo e das emoções passa pelos cabelos. Então, quem desvaloriza uma queda capilar nunca sentiu a dor que ela causa e não consegue, muitas vezes, compreender o quanto ela está falando daquilo que o nosso corpo e que a nossa psique tem para contar para nós. Hoje, eu sou partidário, eu acredito que as doenças capilares, elas não são doenças exclusivas do cabelo, elas são doenças sistêmicas que se manifestam no cabelo, ou que se manifestam também no cabelo. É fato, por exemplo, que a alopecia androgenética, por exemplo, é um diagnóstico de risco para a síndrome metabólica, está associada a dislipidemias, está associada à resistência à insulina, está associada a um monte de outras manifestações de relevância para nós que trabalhamos na área clínica da tricologia. Ok? Então, é importante que a gente entenda isso para dar seguimento dentro dos cuidados que a gente tem. Bom, eu sei, através de conhecimento, através de conversar com o professor Howard Ribeiro, que a tricologia ela é uma ciência que lida com todos os tipos de cabelo. Eu sei que Angola, que é o país com maior comunicação dentro do GPEC, ele tem uma predominância muito grande de pessoas com cabelo com curvatura, e a gente tem um curso no KS, que é um curso de 3 a 4 horas, todo voltado para cabelos afroétnicos, e vale lembrar que a tricologia em cabelos afroétnicos, ela é uma tricologia completamente diferente daquela que a gente faz em cabelos caucasianos.
O diagnóstico ele é diferente, as associações clínicas são diferentes, o exame físico é diferente, a tricoscopia, que é feita com o microscópio tricoscópico, é diferente e a abordagem terapêutica é diferente. Então, toda a tricologia que é feita em caucasiano, ela pode, em parte, ser feita em quem tem a pele escura, em quem tem cabelo afroétnico, mas nem tudo é igual. Existe uma diferença muito grande quando a gente fala de cabelo. Por quê? Porque a pele e o cabelo afro e caucasiano são completamente diferentes uns dos outros, ok? Apesar de a gente ter uma pele que é uma barreira, que ela cria uma relação com o meio em que a gente vive. Então, a pele nos comunica com o meio em que a gente vive, mas ao mesmo tempo ela nos separa do meio em que a gente vive, ela tem características diferentes. Por exemplo, a pele escura é mais resistente, ela perde menos água, ela desidrata menos, ao mesmo tempo ela tem mais resistência ao sol, e a pele caucasiana não, a pele clara não, né? O cabelo com curvatura é um cabelo que ele tem mais ressecamento, ele tem mais quebrabilidade, ele tem algumas configurações que são completamente diferentes dos cabelos caucasianos. Então a gente vai encontrar na tricologia de pele escura, de cabelo afro, algumas configurações mais frequentes. Essas configurações são a tricorrex sinodosa, que é a quebra capilar. A gente vai ter a síndrome do anágeno curto, que é um cabelo que cresce menos do que um cabelo caucasiano, via de regra. A gente vai ter muita alopecia de tração por causa dos penteados, das tranças, das extensões. A gente vai ter alopecia cicatricial centrífuga central, que é uma doença cicatricial que se dá por seborreia de couro cabeludo, pelo uso de extensões, pelo uso de químicas de alisamento que espalharam no mundo inteiro e chegaram em muitos países, inclusive, com o nome de Brazilian Keratin Treatment, o que para nós não é motivo de orgulho, é motivo de tristeza. Líquen plano pilar, alopecia fibrosante frontal, que foi a doença que eu estudei no meu mestrado, alopecia endogenética e os danos por calor e química. Isso tudo está muito bem documentado nesse artigo publicado em 2024 no Journal da Academia Brasileira, desculpa, no Anais Brasileiros de Dermatologia, tá? Da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E olha que interessante aqui, né? 100% das patologias que nós temos capilares, e eu estou pegando aqui exclusivamente o exemplo da alopecia endogenética, elas são passíveis de serem tratadas com tratamentos completamente diversos. Nós temos desde vasodilatadores, ativos com efeito mitogênico, ativos com efeito que aumentam a expressão de ATP, de AMP cíclico, anti-inflamatórios, agentes fotomoduladores, então a fototerapia é muito utilizada, antiandrogênicos, nós temos antihipertensivos, o próprio minoxidil e espronlactona que a gente usa para tratamento capilar são antihipertensivos, a gente tem antihistamínicos atuando na alopecia endogenética, então existe uma multiplicidade de antifúngicos, o cetoconazol pode ser usado na alopecia endogenética também. Então, a gente tem um conjunto de ações conjugadas que podem beneficiar um paciente com um quadro de alopecia endogenética, assim como temos, por exemplo, a possibilidade de, na alopecia fibrosante frontal, no líquen plano pilar, o uso dos antimaláricos, como a hidroxicloroquina ou a cloroquina. Quer dizer, os tratamentos capilares, isso para mim é uma das coisas mais interessantes que a gente tem, e eu quero deixar isso muito claro para quem não tem muita intimidade com os tratamentos capilares, não existe remédio que foi criado para tratar cabelo. Não existe nenhum remédio que foi criado para tratar cabelo. Todas as doenças capilares são tratadas com medicações que vêm de outras especialidades. Tá? Mas o minoxidil nasceu como antihipertensivo por via oral, hoje voltou a ser usado por via oral na tricologia, mas ele foi transformado em um tônico, então ele não é um produto que nasceu para cabelo, ele nasceu como antihipertensivo. Tá? Então, que fique bem claro isso. Óleos essenciais funcionam muito bem para cabelo também. A gente tem os análogos de prostaglandina, como a latanoprosta, que é utilizada para tratamento de glaucoma. Então, o tratamento capilar é algo muito interessante porque a gente usa medicações de toda a farmacologia para tratamento
de outras especialidades dentro da tricologia para tratar os cabelos. E por isso reforça também o fato de que o que eu disse previamente. A tricologia, ela não é cuidar de cabelo, ela é tratar da saúde do paciente como um todo, até porque nós sabemos que todos esses medicamentos que nós falamos aqui podem ter efeitos colaterais que são sistêmicos.